Estudo da Palavra. Nós vamos tratar hoje de um tema importante, ok? É um tema forte, mas eu peço que você realmente peça a mente de Cristo para você entender este assunto, tá bom? Porque às vezes nem tudo aquilo que a gente ouve realmente a princípio nos agrada. Às vezes vai contra aquilo que a gente crê como sendo luz e verdade, porque de repente a gente aprendeu daquela maneira e não examinamos por nós mesmos todas as coisas e realmente às vezes é um choque a gente ouvir uma coisa que passa a ser algo novo para nós. O tema de hoje é o seguinte tema: desordem no culto, o falso falar em línguas, gritarias, etc. O que diz a Bíblia acerca disso? E o que pensa Deus sobre essa questão? Nós vivemos hoje, meus amigos e amigas, numa época meio complicada, né? Uma época meio complicada acerca desse assunto. E muitas das vezes é mais opróbrio que é trazido para a causa de Deus do que realmente exaltá-la. Ao invés de nós levarmos as pessoas de uma forma realmente racional, a pessoa entender realmente com a mente de Cristo, a fé, usando a razão, as pessoas acabam se entregando pela emoção. Quando vem a primeira prova, a pessoa ela leva um baque, ela abandona a fé. Alguns, inclusive, até vivem uma vida de pecado e ao mesmo tempo dizem que estão servindo a Deus. Por quê? Por causa daquele culto exagerado, não é? No que se refere ao emocional. E isso é uma coisa que tem atrapalhado a vida de muitas pessoas. E eu quero colocar aqui um contexto, espero que eu consiga terminar esse estudo hoje, para que nós possamos então analisar o que diz as Escrituras acerca deste tema. Eu quero começar primeiramente sobre um assunto interessante que é o que a Bíblia diz acerca das línguas, né? O que é que a Bíblia diz sobre a questão das línguas? Então, nós vamos analisar alguns pontos. Você anote aí os textos, eu não vou ler tudo aqui porque não vai dar tempo. E depois você então pesquise com mais calma por você mesmo para ver se as coisas são de fato assim. Ok, então? Então, olha só. Alguns pontos seguintes que nós vamos cuidadosamente observar. Por exemplo, primeiro ponto, Atos capítulo 2. Quando a gente vai para Atos capítulo 2, nós vemos ali que as línguas faladas foram uma linguagem usada para vencer a barreira das línguas, não é? Para comunicar então o quê? O evangelho e a verdade autêntica. Antes, inclusive, de nós lermos, eu quero que você abra comigo no livro de Marcos. Vamos conferir aqui para ver se é isso mesmo. Evangelho de Marcos. Se não conseguir acompanhar, como eu já disse, anote e depois você procure aí com mais calma o texto e leia. Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. Marcos 16, versículo 17. Diz assim, ó: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas. Vejam, falarão novas línguas. Então, Jesus ele ascende ao céu e agora o evangelho deveria ser pregado a toda criatura. E como que aqueles simples discípulos, e alguns até iletrados, se não a maioria, conseguiriam agora pregar o evangelho e conseguir transpor a barreira linguística que estavam ali à frente deles? Como é que eles iam então conseguir resolver essa questão? Aí a gente vai lá para Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, versículo 4 a 8, nos diz o seguinte. Vamos ver então o que aconteceu ali. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do verso 4 a 8. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Veja que se cumpriu aquilo que Jesus disse, olha. Jesus disse, falarão outras línguas. Olha aqui, ó. Ficaram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, olha aqui, ó, olha o detalhe. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos e todas as nações debaixo do céu. Então haviam pessoas ali de vários grupos linguísticos. Verso 6. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto, olha só, cada um os ouvia falar na sua própria língua. Veja, uma língua realmente materna que nós podemos chamar aqui. O que nós podemos chamar aqui de línguas autênticas, línguas das nações, idiomas. Essa seria inclusive a melhor
expressão aqui a ser usado. Verso 7 diz assim, ó, estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? Olha o verso 8. E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua, o quê? Olha lá, materna. Tá vendo? Então é interessante que em Atos capítulo 2, vamos então montando o quebra-cabeça. Para analisar um tema, nós temos que partir do texto raiz. Por exemplo, vamos usar um exemplo aqui. Para nós entendermos o que acontece com o homem após a morte, então eu tenho que analisar como é que Deus criou o homem lá no começo. Não é? Quer dizer, é uma coisa óbvia. É uma coisa lógica. Então tudo aquilo que trata acerca do estado do homem após a morte tem que ser analisado na perspectiva daquele texto raiz lá no começo, quando Deus criou o homem. Então Deus formou o homem do pó da terra, soprou o fôlego de vida e o homem passou a ser a alma vivente. Pronto. Então a partir desse conceito que eu vou analisar então o que significa o estado do homem após a morte. Assim também é com a questão do dom de línguas. Lá em Marcos, como nós lemos no começo, Marcos 16, disse o quê? Vocês irão expelir demônios, sinais e maravilhas seguirão vocês, falarão outras línguas. Veja, outras línguas. E a Bíblia aqui diz que essas línguas que eles falaram em Atos capítulo 2 eram línguas autênticas, idiomas. Eles eram galileus e falavam na língua das pessoas de outras nações. Como, por exemplo, hoje eu falo a língua portuguesa, não é? Então eu vou e começo a pregar o evangelho para o americano sem eu saber o inglês, sem eu ter ido na escola e aprender inglês. A mesma coisa para o alemão, a mesma coisa para o japonês, a mesma coisa para o russo e assim por diante. É o que aconteceu aqui então no capítulo 2 de Atos. O segundo ponto que nós temos que analisar então é o seguinte. A palavra língua aqui no grego significa glossolalia. Glossolalia. Que é a mesma palavra usada em Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, anote aí, Apocalipse 14, versículo 6. Olha que interessante. Apocalipse 14, versículo 6, que diz assim, ó. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo, olha aqui agora, e língua e povo. Tá vendo aqui? Então aqui está falando de língua materna, idiomas, língua das nações, glossolalia, que é a mesma palavra usada lá no Atos capítulo 2 e também em Marcos, como nós vimos. Então esses dois pontos primeiros devem ser analisados, ok? Muito bem. O terceiro ponto é o seguinte, a palavra línguas é mencionada apenas 3 vezes nos livros dos Atos dos Apóstolos, tá? 3 vezes. Isso em Atos capítulo 2, capítulo 10 e capítulo 19. Repetindo, Atos capítulo 2, capítulo 10 e capítulo 19. Interessante notar, preste atenção, interessante notar que em cada uma das ocasiões em que a palavra língua é mencionada, tanto em Atos 2, quanto em Atos 10, quanto em Atos 19, em cada uma das ocasiões estavam, olha que interessante, estavam nesse contexto de falar em outras línguas, estavam presentes pessoas de outros grupos linguísticos. Perceberam? Estavam pessoas presentes ali nesse contexto, pessoas de outros grupos ou pertencentes a outros grupos linguísticos. Então vamos analisar a partir desta perspectiva 3 pontos aqui. 3 pontos. Primeiro, em Atos capítulo 2, a Bíblia é clara ao afirmar que as línguas ali faladas eram línguas autênticas. Eram línguas autênticas, conforme nós podemos observar em Atos capítulo 2, versículo 8 e 11. Vamos ver novamente? Atos capítulo 8, versículos... Aliás, 2, perdão. Atos 2, versículos 8 e 11. Então vamos abrir lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 8 e 11. Olha, e como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna, olha. E olha o verso 11. Tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Então aqui é um fato, que a língua falada ali realmente era uma língua materna.
Língua das nações, glossolalia. O mesmo termo usado em Apocalipse, quando o evangelho eterno deve ser pregado a todo mundo, a toda língua. E o evangelho hoje está sendo pregado no mundo todo em diferentes línguas. Que línguas? Línguas maternas, glossolalia. Línguas de outras nações. Tá certo? Então vamos lá. Outro ponto. Analisamos então Atos 2. Vamos para Atos 10. Atos capítulo 10, eu estou passando as referências, eu não vou ler tudo, leia depois lá, analise, tá? Atos capítulo 10, a gente percebe que Cornélio e a sua casa, depois de terem aceitado a Jesus, falaram línguas, glossolalia. Pedro, como nós sabemos, era judeu, correto? Pedro era judeu. Cornélio era o quê? Era grego. Cornélio, então, falou, isso o contexto vai nos mostrar, numa língua autêntica que Pedro compreendeu. Ou seja, isto confirmou na mente de Pedro, preste atenção agora, a realidade da conversão de Cornélio. Quando Pedro viu Cornélio falar em uma outra língua, Pedro entendeu que realmente ali era a atuação do Espírito Santo. Isso confirma na mente de Pedro a realidade da conversão de Cornélio. E detalhe agora, veja só que interessante. Atos capítulo 11, versículo 17, diz que esse dom que Cornélio recebe se tratava do mesmo dom que os discípulos receberam. Quer ver? Ó? Atos 11, 17, olha só. Vamos ver. Atos 11, 17. Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou, olha aqui nós vamos montando um quebra-cabeça. Quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse, melhor dizendo, resistir a Deus? Aí vem a pergunta, a que dom Pedro está se referindo, no qual ele diz que ele recebeu? Aquele dom de Atos capítulo 2, que é o cumprimento da profecia de Marcos, quando Jesus disse, vocês vão expelir demônios, vocês pegarão em serpentes e nenhum mal será feito a vocês, beberão veneno e não vão morrer, e assim vai, e falarão outras línguas. Isso se cumpre no Pentecoste, não é? E a gente viu agora claramente que esse dom era o quê? O dom de falar línguas autênticas, línguas maternas, idiomas. E aí Pedro diz, olha Cornélio, a gente percebe que o mesmo dom que você recebeu é aquele dom que a gente recebeu também, ou seja, de falar outras línguas, glossolalia, línguas maternas. Pedro era judeu, Cornélio era grego. Olha que maravilha. Então é isso que quer dizer aqui. E o outro ponto é o seguinte também. Paulo, ele era um apóstolo internacional, né? O apóstolo que mais viajou, que mais pregou. E Paulo, ele falava outras línguas também. Aliás, Paulo falava mais línguas do que muitos outros. E acerca de Atos capítulo 19 agora, acerca de Atos capítulo 19, a gente percebe o quê? O contexto mostrando que Paulo, esse apóstolo internacional, ouviu falar línguas em Éfeso, tá certo? De acordo com Atos capítulo 19. Porém, como nós vimos aqui, sempre que a Bíblia menciona línguas em Atos, há mais do que um grupo linguístico presente ali. Portanto, o contexto todo dentro da glossolalia, a partir desse ponto de partida, que é o que Jesus disse em Marcos, que falariam novas línguas, mostra que houve manifestações de pessoas em falar outras línguas, e isso realmente confirmava na mente dos apóstolos que eles tinham realmente recebido o dom do Espírito Santo. Mas que línguas eram? Línguas idiomáticas, línguas autênticas, línguas das nações, glossolalia, repetindo, estou até repetindo aqui para ficar claro mesmo na mente, de acordo com Apocalipse 14, o Evangelho Eterno, verso 6, né? Será pregar a toda a tribo, nação, povo e língua. Eu quero ir agora então para a questão de Corinto, que talvez é o maior problema de todos. Primeiro ponto que nós devemos analisar. A igreja de Corinto, se nós analisarmos, e leia lá. A igreja de Corinto, era uma igreja problemática. Era uma igreja problema para Paulo. Trazia muitos problemas para Paulo. Era uma igreja que se envolvia constantemente em contendas, em conflitos. Paulo tentava o que ali? Se você ler o contexto, você vai ver isso aqui. Paulo tentava controlar o abuso, tá?
controlar o abuso do verdadeiro dom. E ele estabeleceu as seguintes regras, eu quero que você agora, preste atenção. Olha só, ele estabeleceu algumas regras. Eu pergunto para você, você que é de alguma igreja, seja pentecostal, seja neopentecostal, ou até mesmo você protestante, embora o protestantismo acredite que a língua autêntica é a língua das nações mesmo, tá? Isso eu falo a nível batista, metodista, presbiteriana, luterana e assim por diante. Mas você que de repente, sendo ainda um protestante, você creia que existe uma outra língua além da língua idiomática, ou seja, além da língua que tem a ver com idiomas, nações e assim por diante, eu quero perguntar uma coisa para você. Você vê essas regras que eu vou ler agora ser colocado em prática hoje nas igrejas? A partir dessa pergunta eu quero analisar com você, você vai pensar, tá bom? Olha só, em 1 de Paulo aos Coríntios capítulo 14, verso 17, a Bíblia diz o seguinte, 1 de Paulo aos Coríntios capítulo 14, versículo 27. Então, anote aí, se você não conseguir ler comigo, então você depois acompanha a leitura aí sozinho. 1 de Paulo aos Coríntios capítulo 14, versículo 27. Aqui diz assim, no caso de alguém falar em outra língua, veja bem, glossolalia, a mesma coisa, aquilo que Jesus disse lá, falareis outra língua, Apocalipse 14, o evangelho será pregado a toda a língua, em Atos capítulo 2, eles falaram em outras línguas, e aí vai. Mas vamos lá, no caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2 ou quanto muito 3, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. Vamos ser sinceros, acontece hoje na igreja? Isso está acontecendo hoje nas igrejas ou não? Então uma pergunta para você pensar. Segundo ponto, deve haver intérprete, como nós já vimos aqui. Olha o verso 28, para contextualizar ainda mais. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. É isso que acontece hoje nas igrejas? Outro ponto, verso 27 de novo, 1 de Paulo aos Coríntios 14, verso 27 de novo, vamos ler. No caso de alguém falar em outra língua não sejam mais do que 2, ou quando muito 3, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. Outro ponto. No máximo 2 ou 3 pessoas poderiam falar num culto. E sucessivamente, não todo mundo junto. Então um fala uma língua ali, o outro fala uma língua lá, e o outro acolá, e outro aqui, e outro ali, e outro lá, e todo mundo começa a falar ao mesmo tempo. É isso que está acontecendo nas igrejas hoje. Inclusive o Marcos Alves deu o ar da graça aí. Daqui a pouco eu vou pedir a opinião dele aqui, quando terminar o raciocínio. Então, essas questões, acontece apenas uma pessoa falando cada vez, hoje na igreja, acontece isso. Sempre tem quem interprete, acontece isso. No máximo 2 ou 3 pessoas poderiam falar num único culto, e isso sucessivamente, acontece isso. Outro ponto, versículo 32, tudo lá referindo-se a Coríntio, que era uma igreja problemática. 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, agora versículo, 32. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, ou seja, o orador, o pregador, quando está num culto e ao falar em línguas, ele deve compreender ou compreende e está de posse de tudo que está sendo dito. É assim que acontece? Irmãos, hoje, quando um orador vai fazer uma oração, ele não consegue nem ouvir a oração dele. É ou não é verdade? Ele começa a fazer uma oração, todo mundo começa a orar junto e gritar e falar mais alto que o orador, de maneira que nem ele sabe a hora que ele fala amém. Então a gente está tendo um problema aí. E o verso 33 diz o seguinte, olha. 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 33. Porque Deus não é um Deus de confusão, e sim um Deus de paz. Como em todas as igrejas dos santos. Né? A hora que eu terminar aqui eu vou pedir a opinião do Marcos Alves aqui, para ele colaborar conosco também aqui no raciocínio. Então veja só, repetindo, apenas uma pessoa deveria falar de uma vez. Acontece isso hoje? Teria sempre que haver intérprete. Acontece isso hoje? No máximo 2 ou 3 pessoas poderiam falar num simples culto, e isso sucessivamente. Acontece isso hoje? O orador ou pregador compreende e está de posse de tudo que está sendo dito. Acontece isso hoje? Deus não é Deus de confusão. Deus não é um Deus de confusão.
Uma outra coisa, se nós lemos o verso 9 e 19, tudo de 1 Coríntios capítulo 14, tá? 1 de Paulo aos Coríntios capítulo 14. O verso 9, por exemplo, quer ver, ó? Verso 9. Assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis no ar. Olha o verso agora 19. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento, para instruir outros, a falar 10.000 palavras em outra língua, glossolalia. É isso que acontece hoje. O apelo que Paulo estava dirigindo aqui à igreja visava atingir uma comunicação inteligente. Mas não é isso que acontece hoje. É um pulando aqui, é outro se estribuchando ali, é um que rodopia aqui, e a pessoa começa a se bater, e a pessoa começa naquele frenesi, naquele transe, e o orador está gritando ali, e o outro está gritando lá. A Bíblia fala o quê? Efésios capítulo 4, verso 31. Olha o que diz ali em Efésios 4, 31. Quer ver? Efésios 4, 31. Diz assim: longe de vós toda a amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Deus não se agrada, meus amados, de gritaria. Uma pessoa começa a orar em língua ali gritando, e a outra ora ali gritando, e um cai aqui, o outro cai ali, um com pandeiro aqui, e uma rodinha aqui, uma rodinha ali, e outro falando lá. Não é isso que Deus está dizendo aqui na palavra. Quando nós lemos ali 1 de Reis, capítulo 18, quando Elias vai ali e desafia os Baal e os profetas de Baal, vocês veem a diferença ali? Os profetas de Baal se retalhavam com lancetas, com facas, e sangravam, e gritavam, e Baal não os ouvia. E como foi que Elias fez? Elias foi rodopiando, dando cambalhota, plantando bananeira, estribuchando, orando em línguas, foi assim? Não. A Bíblia diz que Elias calmamente, né, porque o contexto diz isso, o contexto mostra isso. Foi ali, restaurou o altar e ele fez uma oração. Como alguém que sabia que Deus estava ali ao lado dele. Elias não foi estribuchando, gritando, rodopiando, não. Mas através de uma comunicação inteligente, racional, tendo a mente de Cristo, e tendo posse de tudo aquilo que aconteceu ao redor dele, ele foi e orou. E mal a oração acabou, o que aconteceu? Desceu o fogo do céu. Marcos, você que é uma pessoa inteligente, lá na primeiro livro de Reis, capítulo 19, versos 11 a 13, Deus ali aparece e pergunta o que Elias estava fazendo escondido. Primeiramente, Deus aparece num terremoto, não é isso? Hã? Você lembra dessa história? Lembro. Conta aí, como é que foi lá? Ele não apareceu num terremoto, né? E também nem mais o quê? E depois eu só recordo que Deus veio de forma bem calma, bem tranquila. Sim. Que Deus surgiu, Deus apareceu. Muitas vezes as pessoas confundem o agir de Deus. As pessoas acham que Deus vai sempre agir da maneira como ele agiu quando abriu o Mar Vermelho, que foi aquele grande portento. Que Deus vai agir quando ele fez o Monte Sião tremer, quando entregou as tábuas da lei. O monte fumegou. O povo ficou estarrecido com o que estava presenciando. E aqui temos uma ocasião em que isso daí não acontece, no caso do profeta Elias. Inclusive o texto, Marcos, é o de 1 Reis, capítulo 19, de 11 a 13, que diz assim, ó. 1 Reis 19, de 11 a 13, olha. Disse-lhe Deus, sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante dele. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo o quê? Um cicio tranquilo e suave. E o verso 13 diz, ouvindo-o, Elias envolveu o rosto no seu manto, e saindo pôs-se à entrada da caverna, eis que lhe veio uma voz e lhe disse, que fazes aqui, Elias? Pois é, bem calmo e tranquilo, né? E Abacuque 2:20, esse texto você conhece de cor, o que diz lá? O Senhor o quê? O Senhor está em seu santo templo, né? É isso mesmo. Cálice diante dele toda a terra. É um texto clássico até, Abacuque, né? 2:20. É um texto clássico até. Você estava comentando, eu estava escutando aqui no meu aparelho, você comentou uma coisa interessante. Você falou assim, língua idiomática. Pode parecer redundante quando o Alexandre falou isso aí. Mas, quando ele fala isso daí,
Há uma diferença entre língua idiomática, como nós encontramos em Atos capítulo 2, e língua estática, que é o que nós presenciamos hoje em alguns cultos evangélicos por aí, que é as mesmas línguas que se repetem em cultos pagãos, inclusive na África, lá na África Negra, lá nos recônditos da África. Esta língua estática que hoje nós presenciamos no mundo ocidental, Brasil, Estados Unidos, em qualquer lugar que essa manifestação ocorra, são as chamadas línguas estáticas. Não são línguas idiomáticas, são línguas estáticas. Não é a glossolalia. Não é. É a chamada língua estática, que você não encontra referência a ela na primeira vez em que o dom de línguas foi manifestado ali no livro de Atos, capítulo 2, que ali temos o quê? Claramente eram línguas idiomáticas, língua das nações. Agora, se provar-se que ali em qualquer momento foi falada língua estática, aí nós não temos o que dizer. Porém, é língua idiomática que foi falado ali em Atos 2. E um outro detalhe, tem o Fagner, por exemplo, o Hildo, tem muita gente sincera, e esse assunto é um assunto realmente delicado. E ele pergunta o seguinte: por que alguns disseram que os apóstolos estavam bêbados, no contexto ali de Atos, quando eles recebem ali o dom de línguas? Como é que você entende essa questão? Olha, da mesma forma que diziam que Jesus estava cheio de mosto e demônio, que eram os fariseus, malícia e levantar calúnias contra o cidadão é fácil. Era óbvio que eles não estavam embriagados em virtude de quê? Homens simples, pescadores, homens que não eram internacionais, como Alexandre disse, como o apóstolo Paulo, que não tiveram uma formação em línguas, não eram homens viajados, eram homens simples, pescadores. Como é que pode um homem embriagado, sem cultura, estar falando em egípcio, etíope, em várias línguas das nações? Um homem sem condição, estando sóbrio, tem condição de fazer isto? Que dirá estando embriagado? Então a mesma coisa que fizer com Jesus. Está cheio de moço e demônio. Simples assim. Mais alguns detalhes para a gente concluir então, Marcos Alves. Uma vez, que é o sexto ponto aqui a ser considerado, uma vez que o Espírito Santo interpreta, isso é interessante, ó, interpreta as nossas orações na linguagem do céu, intercede por nós junto do trono de Deus. Então, torna-se desnecessário falar uma língua que não entendemos. Lá em Romanos 8, verso 26, diz que o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis. Então, se o Espírito Santo já interpreta as nossas orações diante do trono de Deus, é desnecessário falar numa língua que eu não entendo. Um outro ponto ainda, uma vez que a mais alta faculdade que Deus nos deu é a nossa mente, preste atenção, é perigoso permitir que qualquer poder possa controlar a nossa mente. A mente é a sede da inteligência, é com ela que nós adoramos a Deus. Qualquer forma de adoração que ultrapasse a mente pode se tornar manipulação emocional. Leia depois Filipenses capítulo 2, verso 5. E não é o que acontece hoje, Marcos. A gente percebe que hoje o que é praticado nas igrejas é uma certa hipnose. O pastor vai e assopra, a multidão cai, fica se estribuchando, e é um que cai ali, é um que cai aqui. Parece que é um controle da mente, a pessoa fica em êxtase, parece que ela sai fora de si. Me desculpe a expressão. Há coisas que a gente vê, inclusive na internet, que são, inclusive, semelhantes a rituais que acontecem até na Umbanda. Até que a gente tem que tomar cuidado que nos últimos dias Satanás operaria o quê? Sinais e maravilhas, não é? A gente pensa que muitas das vezes Satanás ele vai chegar assim, para enganar o povo de Deus, só com questões de imagem de escultura, ou com coisas que já são, digamos assim, manjadas pelo povo cristão. Ele não é burro, né? Desculpa a expressão aqui, ele é inteligente. Ele vai entrar com o quê? Com coisas sorrateiras, com aparência de que é uma coisa realmente correta e verdadeira e bíblica, mas que por trás disso tem forças ocultas aí trabalhando. E hoje, há mais hipnotismo acontecendo nas igrejas do que qualquer outra coisa. Quando você entra na internet e você vê os vídeos no YouTube, você fica com o cabelo em pé. E é por isso que o protestantismo está cada dia mais perdendo a sua credibilidade, ou seja, está ficando descredibilizado. Não é? Então muitas das vezes alguém vai lá e sintoniza a rádio e é um pastor que está gritando, é um pastor que está berrando e ele está falando em língua sem parar. Isso traz opróbrio.
Isso traz descredibilidade. A pessoa acha, entendeu? Que tá isso... cheio do Espírito Exatamente. Santo, né? Não, e a maioria que ouve, desliga o rádio. A maioria que ouve, desliga o rádio. Porque sabe que é superficial aquilo ali. Exatamente. Então aqui, ó, Efésios 4:31, Deus não gosta de gritaria. 1 de Reis 18, os profetas de Baal que gritavam, que manquejavam e se retalhavam com facas. Elias foi calmo, tranquilo. Deus não estava no terremoto, Deus não estava num vento forte, Deus não estava no fogo, mas estava naquela brisa suave ao falar com Elias. Abacuque 2:20, o Senhor está em seu santo templo, cale-se, calem-se todos perante ele. Tome cuidado, meu amigo e minha amiga, para que você não deixe que a sua mente seja o quê? Seja hipnotizada, para que a sua mente seja dominada e a sua prestação de culto a Deus passe do racional e vá para o emotivo, de maneira que você não consiga oferecer realmente um culto que agrada a Ele. Tome muito cuidado com isso. E eu quero terminar dizendo o seguinte: as línguas são apenas um dos dons espirituais. Não é um sinal de que não se possui o Espírito Santo. Olha só. Enquanto que testemunhar de Cristo, de acordo com Atos capítulo 1, versos 6 a 8, é um sinal. Nem todos receberiam o dom das línguas, ou seja, glossolalia, língua autêntica, idiomática. Nem todos receberiam ela para pregar o Evangelho. Quando se tornar necessário para fazer avançar a obra de Deus, ele então dará o dom de língua. Você está entendendo? Então olha só, Marcos Alves, já para a gente terminar aqui, olha que interessante essa questão aqui. Ó. Eu tenho aqui um ponto que eu queria destacar. Tem muita gente que às vezes se sente de escanteio na igreja. Ah, eu não valho nada, nunca falei língua. Ah, eu não sou cheio do Espírito Santo, né? Eu sou um crente meia boca. Eu quero que você não fique desanimado, porque eu vou ler algumas coisas aqui para você. Ó, anote as referências e confira. Em Atos capítulo 8, verso 17, os samaritanos receberam o Espírito Santo, foram cheios do Espírito Santo e não falaram em línguas. Ó. Não falaram em línguas, Atos 8, 17. Em Atos 9, de 1 a 6, Saulo foi cheio do Espírito Santo e não falou língua. Em Lucas 1,15, João Batista foi cheio do Espírito Santo e nunca falou línguas. Lucas 1,35, Maria recebeu o Espírito Santo, foi cheia do Espírito Santo e nunca falou línguas. Em Lucas capítulo 1, verso 41, Isabel foi cheia do Espírito Santo e nunca falou línguas. Outra, Jesus, de acordo com Lucas 3,22, recebeu o Espírito Santo e nunca falou línguas. Jesus, hein? Atos 4,31, os apóstolos cheios do Espírito Santo não falaram línguas, agora porque não havia necessidade. Atos 6, de 1 a 7, os 7 diáconos cheios do Espírito Santo não falaram línguas. Atos 6, verso 5 e Atos 7, 55. Estevão, cheio do Espírito Santo, não falou línguas. 2 minutos, Marcos, para as considerações finais? O que você acha de tudo isso daí? Porque tem muita gente sincera, Marcos. Tem sim. Não é? Nós temos que pregar a verdade com autoridade, é verdade. Porque é um caso sério isso. O que está acontecendo hoje está acabando com o protestantismo. É por isso que o pessoal não está mais respeitando. Não é? Mas, para as pessoas sinceras, algumas que de repente até falaram língua já, ou participam desses cultos desorganizados que não seguem aqui a ordem do culto que a Bíblia coloca. Qual é o seu conselho e qual é a sua consideração final? Acredito que muito foi falado, quase nada a dizer para isso. Apenas um adendo, que muitas pessoas argumentam que essas línguas não são entendidas, não são compreendidas, porque é língua dos anjos ou está falando em mistérios. Caso Alexandre, quando eu comecei a ouvir o programa, eu não peguei do início, então não posso dizer que ele tenha, mas na possibilidade dele não ter adentrado nessa questão, esse é um ponto que pode estar sendo, o Alexandre pode estar desenvolvendo aqui com respeito a essa questão do dom de línguas. Outro aspecto importante também é que as Escrituras nos falam a respeito do selo do Espírito Santo. E ali, para receber esse selo, não há necessidade nenhuma de estar recebendo o chamado, propalado, dom de línguas que se pratica na atualidade, fazendo as pessoas acreditarem que quem faz essa algazarra não tem o batismo com o Espírito Santo. Pois é, e lembre-se, talvez você nunca tenha falado línguas, mas quem sabe Deus tem enchido você do Espírito Santo e feito você ser um
um grande refreador da língua. Não é? Não é verdade? Isso mesmo, ainda mais em língua estática. Exatamente. Né? Então assim, ó, nem todo aquele que fala a língua é cheio do Espírito Santo. E aquele que de repente nunca falou língua é uma pessoa realmente cheia do Espírito Santo. Por quê? Porque ela tem vencido o pecado, ela tem vencido as tendências pecaminosas. Ela tem refletido o caráter de Cristo. Ela tem sido um exemplo de cristão nesta última geração. Isso é ser cheio. Isso é um negócio para refletir, irmãos. Os católicos carismáticos também falam as mesmas línguas. Pois é. As mesmas. Será que não é o mesmo Espírito que está operando entre ambos os lados? E lembre-se disso. Jesus te ama. Não é porque você nunca falou línguas que você não é cheio do Espírito Santo. Porque o próprio Jesus nunca falou línguas e foi o mais cheio do Espírito Santo de todos. Amém? De repente você não tem falado línguas, mas tem sido um exemplo de cristão no que se refere à vitória sobre o pecado. Porque a única coisa que nós vamos levar daqui para o além é o nosso caráter transformado. Que Deus te abençoe. Eu espero que você tenha entendido essa mensagem. Ela foi forte. Foi uma mensagem com autoridade, porque vivemos tempos difíceis.